CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos queridos que se encontram nas redes sociais. Aqui nos reunimos mais um domingo para o estudo das parábolas e ensinos de Jesus no livro de Caibar Schutel. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Antes, eu vou ler um trechinho do Evangelho para que possamos nos harmonizar com a casa e farei a prece e em seguida vamos dar sequência ao estudo. Que todos sejam bem-vindos. O 10º capítulo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é o 15. Instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas. Perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes fortes, duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para com uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Elevando nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, agradecemos muito a oportunidade de aqui estarmos nessa casa de amor, junto à espiritualidade amiga que nos sustenta, nos ampara, todos irmãos amorosos, o Senhor Altivo, Dr. Herman, a nossa querida Dona Ivone, a Caibar. Pedimos a estes licença para dar início ao estudo, em nome de Deus, nosso Pai, e do nosso Mestre amado. Graças a Deus. Na semana passada, a gente parou na parábola dos primeiros lugares. Eu consegui ler toda essa parábola, mas ficou só um trecho pequeno, as árvores que escolhem um rei. É uma tradução livre de Caibar. Esse trecho tem relação com o que eu li semana passada na Bíblia, que está em Juízes, capítulo 9, itens 7 a 15. Então eu vou ler agora para vocês, eu já falei semana passada, mas vamos ler aqui o que Caibar disse a respeito desse trecho, porque ele fez uma referência a esse capítulo
Testamento. Certa vez, as árvores que escolhem um rei. Certa vez, as árvores deliberaram escolher um rei. Uniram suas vozes e disseram à oliveira: reina sobre nós. A oliveira respondeu: deixarei porventura a minha gordura, que se usa para honrar aos deuses e aos homens, para reinar sobre árvores? Voltaram-se as árvores para a figueira e lhe disseram: vem então tu e reina sobre nós. Mas a figueira respondeu: deixarei porventura a minha doçura e as demais qualidades que possuo para reinar sobre árvores? Em vista da recusa, as árvores se congregaram em torno da videira e disseram: vem tu e reina sobre nós. A videira também se escusou, dizendo: hei de deixar o meu suco, que alegra os deuses e aos homens, para dominar sobre árvores? Então as árvores voltaram-se para o espinheiro e lhe disseram: vem tu e reina sobre nós. Ao que o espinheiro respondeu: se vós, na verdade, me ungis como vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas senão do espinheiro sairá fogo que devorará os cedros do Líbano. Caibar continua. Este apólogo, que encerra profundos ensinamentos sob o véu da letra, deixa ver bem claro que os nossos deveres espirituais para com os homens e para com Deus não devem ser substituídos por qualquer oferta que nos façam, embora elas aparentem fins de interesse público ou pareçam visar glórias espirituais. Vamos dar sequência, e a próxima parábola é a parábola da grande ceia. Vamos ler o que Lucas escreveu a respeito dessa parábola. Um homem deu uma grande ceia. Eu acho que eu posso confundir as pessoas, que eu disse que Lucas escreveu no capítulo 14, claro que isso foi um ensinamento que ele ouviu do nosso mestre. E ele aqui, ele escreveu e deixou a todos nós mais esse ensinamento. Um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Começaram todos, uma, a escusar-se. Comprei um campo, disse um, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me dês por escusado. Comprei 5 juntas de bois, disse outro, e vou experimentá-las. Rogo-te que me deis por escusado. Casei-me, disse outro ainda, e por isso não posso ir. O servo voltou e contou isto ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, feito está o que ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que se encha a minha casa,
porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas capítulo 14, os versículos de 16 a 24. É uma parábola que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, mais ou menos assim, só tem outra forma, né, a escrita. Mas é bastante interessante, né, a gente ver essa forma de Jesus ensinar a todos, mostrando sempre que Deus, né, Deus seria o Senhor, Ele programou uma grande ceia e convidou a todos. E os primeiros convidados, claro, foram aqueles que tinham mais conhecimento, mais entendimento para participar, né, dessa grande ceia. Só que aqui, né, nessa parábola, todos se desculparam. Eu tenho para fazer isso, mas eu não posso ir por causa daquilo, eu tenho que ir lá visitar não sei quem. E é uma parábola muito interessante, uma história muito interessante, porque até hoje isso se dá, né? E vamos imaginar a grande ceia, né, o lugar da reunião, que o Senhor convida a todos, como as casas religiosas, que estão sempre chamando as pessoas para estarem participando desse banquete, que são os ensinamentos do Mestre, as leis divinas. Mas muitas pessoas estão sempre se fazendo de ocupadas, que não podem ir, que têm coisas importantes em relação à sua vida monetária, à sua vida familiar e etc. Então é mais ou menos isso. Mas aqui vamos dar continuidade à leitura e vocês vão ver que Caibar explica perfeitamente isso. Continuando. O apego ao mundo e às coisas do mundo priva o homem das bênçãos de Deus. Exatamente isso, né? Esse apego material ao material que tem em nosso mundo, às vezes nos afasta de Deus, nos afasta do entendimento da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Certa vez, encontrando Jesus um moço de qualidade e rico, que observava todos os mandamentos, mas não observava o principal dos mandamentos, que se constitui no desapego às coisas do mundo, disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se. Isso foi uma expressão utilizada por Jesus. Agora, eu só vou dar vou passar para vocês que eu pesquisei, porque eu achei assim um exagero tremendo, né? Um camelo passar por fundo de uma agulha. Mas esse camelo que Jesus se referiu era um tipo de corda muito forte, muito grossa, que era utilizada na época para os trabalhos manuais, né? Os trabalhos no campo, os trabalhos de carregar pedras e tudo mais. Amarrar as coisas nas viagens, né? Então, camelo é um tipo de corda muito grosso que não tem como passar em nenhuma agulha, né? Então, ele disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico salvar-se. Ele está se referindo aqui, não vamos pensar que Jesus está falando mal dos ricos. Ele se refere ao rico materialista, aquele que ainda não despertou para seus ensinamentos. O homem superior
O espírito evoluído jamais prefere os bens da terra em detrimento dos bens dos céus, porque sabe que aqueles se extinguem e estes permanecem para sempre. Tudo que a gente aprende, a gente leva após a nossa desencarnação. Todo o aprendizado, sejam eles bons ou ruins. Claro que vamos dar preferência aos bons ensinamentos. Vamos dar preferência aos ensinos do nosso amado Mestre. Não há campo, não há bois, não há casamentos capazes de desviar o homem de bem de seus deveres espirituais. Então, ele está dizendo aqui para nós que as pessoas que já estão no caminho do bem, já estão mais lúcidas em relação à vida, não vão se perder, não vão dar preferência a essas coisas materiais. Ele sabe atender com solicitude a todos os apelos do alto. Embora se arruinem os campos, fiquem os bois sem serem experimentados e se transfira o casamento. Ele vai dar sempre preferência às solicitudes do alto, aquilo que ele estará sendo chamado, as intuições que lhe chegam. O contrário se dá com o homem do mundo, preso aos negócios, às diversões, à ganância louca. Esquecem-se de seus deveres para com Deus, de seus deveres para com seu próximo, de seus deveres para consigo mesmo, isto é, dos deveres espirituais que tem de realizar no mundo. Nesta parábola, Jesus faz alusão às suas próprias prédicas. Prédicas são sermões, que se constituem no banquete espiritual. A diversidade de ensinos sistematizados, a bela e excelente doutrina cristã, são os pratos variados da grande mesa em que todos podem fartar-se para não mais sentir aquela fome de saber. Os convidados foram os grandes, os potentados. Potentados tem o sentido dos poderosos, né? Aqueles chefes de Estado, as pessoas que estavam acima da população comum. Então, os primeiros convidados foram os grandes, os poderosos, potentados, os afazendados, donos de fazendas, que negaram a ouvir a palavra do reino de Deus, que não quiseram comparecer a este banquete celestial. São estes os excluídos das bênçãos do céu, porque as recusaram, preferindo os deleites do mundo. Os pobres, coxos, aleijados e cegos, que são os que não têm campos, não têm bois para experimentar, nem casamento para privá-los do comparecimento à ceia. São os deserdados das mundanas glórias, das mundanas pompas, dos bens mundanos e os que consideram os chamados do céu superiores aos chamados da terra. Então, ele sempre está nos dizendo aqui que, como essas pessoas não possuem bens, são pessoas mais humildes e simples, eles sempre atendem aos chamados de Deus, eles têm mais abertura, porque eles já têm uma vida tão difícil, estão sempre buscando o equilíbrio, buscando o auxílio, e eles vão rapidamente atender aos chamados dos céus. De fato, a palavra de Jesus
exclui todas as honras, etiquetas e preconceitos terrenos. Para chegarmos a ele, precisamos nos comparar a uma criança que não tem ideias pré-concebidas, que não tem campos, bois, casamentos, porque a palavra de Jesus é superior a tudo e requer de nós o máximo respeito, a máxima consideração, o maior acatamento. Acatamento no sentido de veneração, consideração com reverência, né? Então ele está nos dizendo que aqui, né, lá no início, ele disse que os excluídos serão estes maiores do mundo, esses materialistas, porque eles não aceitaram o convite. E todos os outros serão, todos os necessitados serão os convidados, né? E eles atenderão ao chamado. É claro que isso está sendo dito de uma forma bastante radical, né? Ao pé da letra. Não significa que esses que, em determinado momento da existência, não prestaram atenção aos chamados de Deus, não significa que em algum tempo, em algum momento, eles vão despertar. Eles vão perceber que o mundo material e todas esses bens que eles amealharam não são tão importantes, né? E também, aqui ele diz que todos os pobres, coxos, aleijados respondem rapidamente ao chamado, também não é uma verdade. A gente sabe que muitos também são, mesmo sendo humildes e pobres, né? Humildes não é bem a palavra, sendo pobres, necessitados, eles são arrogantes. Eles trazem dentro de si uma dureza de coração e também não consideram, não dão atenção aos chamados do Mestre, né, de Deus. Mas ele aqui está dizendo que há uma grande diferença, né, das pessoas que estão mergulhadas no materialismo, das pessoas que são mais desapegadas. A gente sabe, visitando as pessoas mais humildes pelo interior do nosso grande Brasil, que as pessoas podem até ter muito pouco, mas tu chega para visitá-los, eles sempre te recebem bem, eles dividem aquilo que têm, porque eles estão habituados a isso, né? Eles têm o coração mais puro, como disse aqui a explicação do Caibá. Para chegarmos a Ele, a Deus, né, a Jesus, precisamos nos comparar a uma criança, sermos humildes, pequenos. A essa palavra não passou, e essa palavra não passou. A mesa continua cheia de manjares, de várias qualidades, capazes de satisfazer os mais exigentes paladares, assim como os grandes do mundo, os proprietários dos campos e dos bois continuam recusando-se a comparecer a tão atencioso convite. Ele diz que até hoje isso se mantém. A parábola é a figura do que acontecia na época do nascimento do cristianismo e é a figura do que acontece nos nossos tempos. Os graúdos deste mundo não querem responder ao apelo que lhes faz. Por isso, os pequenos e deserdados enchem a mesa, embora, como disse o servo encarregado do convite, ainda há lugar para os que quiserem comparecer. Sempre haverá lugar, gente, nessa mesa, desse banquete enviado por Deus a todos nós. Sempre haverá lugar. Basta que nós estejamos atentos a esse convite. O cristianismo, em seu complemento espírita, realiza
novamente esse chamado. E estamos certos de que todas as ovelhas que constituirão o único rebanho do Supremo Pastor ouvirão os incessantes chamados que lhes estão sendo feitos e corresponderão com solicitude e boa vontade aos divinos convites que partem de todos os recantos do mundo. Então, olha aqui, mais uma vez está frisando que esses convites estão sendo feitos desde a época de Jesus, antes da época de Jesus, de todas as partes do mundo, todas as nações. Ninguém está excluído. Assim, nós encerramos a parábola da grande ceia. Tem alguma dúvida, Fernando? Não, né? É bem explicadinho, né? É bem interessante. Agora vamos para a parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim, digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso também está em Lucas, no capítulo 15. A dracma era um dinheiro da época, né? E aqui ele explica no rodapé: a dracma é a unidade monetária da Grécia dividida em 100 quépita e cotada a 30 por dólar. Isso foi escrito em 68. Já não sei mais se continua sendo esse valor. Então, era uma moeda valiosa, né? O principal escopo de Jesus, aqui vamos dar início à explicação de Caibá. O principal escopo de Jesus, escopo é finalidade. Durante toda a sua existência na Terra, foi demonstrar aos homens a imortalidade da alma, a vida eterna, a bondade, a misericórdia, a solicitude desse Deus para com todas as suas criaturas que ele anunciava. Nunca o Mestre exigiu de seus discípulos holocaustos e sacrifícios. Jesus jamais pediu sacrifício de ninguém, o que era muito utilizado na época que ele esteve aqui encarnado. O que ele queria é que o amassem, que crescem na sua palavra e confiassem no Pai que ele tinha vindo anunciar, Pai criador e zelador de toda a sua criação, de todas as suas obras, que veste os lírios, as açuncenas e alimenta os passarinhos, que procura a ovelha perdida, que recebe o filho pródigo e que sente grande contentamento quando um dos seus filhos para ele se volta e lhe solicita os benefícios de que necessita para a sua ascensão espiritual. Ou seja, o Mestre nos trouxe uma ideia de Deus como um Deus amoroso, misericordioso, e foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Antes disso, a humanidade conhecia Deus como um ser enérgico, justiceiro, né, bastante duro com o povo, o Deus que Moisés mostrou ao mundo. Mas Jesus já nos trouxe outra ideia, né?
Então ele está dizendo que ele nunca exigiu sacrifícios e que a única coisa que ele queria é que as pessoas entendessem aquele amor que ele tinha por todos, era o mesmo amor que Deus tinha por todas as suas criaturas. Desde as plantinhas, né, ele fala aqui dos lírios, açuncenas são florezinhas, passarinhos, a ovelha, o filho pródigo. Então, Deus está sempre nos perdoando, sempre não tem um sentimento humano, né? Deus é amor, o puro amor que a gente ainda não compreende. Para bem gravar os seus ensinos na imaginação de seus ouvintes, o mestre amoroso, sempre que se lhe oferecia ocasião, fazia comparações e, servindo-se de ocorrências que se verificavam todos os dias, exaltando assim os impecáveis atributos de Deus. A parábola da dracma perdida, que não passa de um simples episódio em que Jesus reuniu as exortações que fez certa vez aos publicanos e pecadores, compara ele a alegria que há no mundo espiritual na presença dos mentores, quando um pecador se arrepende, com a alegria que tem uma mulher ao achar 315 réis, que seria uma dracma, que havia perdido. Então ele está comparando, né, a alegria que há, que o mundo espiritual sente, se regozija quando um pecador, né, alguém retorna, se arrepende e retoma o caminho das leis divinas. Ele está comparando a alegria dessa mulher à alegria que os mentores celestiais sentem. E faz ver que, pela mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até achá-la, também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos, seus mensageiros, para encontrar a sua dracma, ou seja, o pecador que se perdeu, a fim de ser ele restituído à casa paterna. Toda aquela preocupação que a mulher teve ao perder a dracma, né? Se dedicando, se devotando a encontrá-la, acendendo a candeia, varrendo e tudo mais, eles estão aqui fazendo uma comparação que Deus não se furta a todas as situações para restituir esse pecador à casa paterna. Casa paterna é a casa de Deus, né? O Deus de Jesus, como se vê, é o Deus sábio e benevolente, o Deus amoroso e caritativo, e não o Deus pródigo, cioso, vingativo e mau, ensinado pelas religiões humanas, pelos sacerdotes. Quem aqui, dentro de uma igreja ou de qualquer templo religioso, já não ouviu o sacerdote dizer: Deus vê tudo, Deus castiga, vocês vão ver, Deus está de olho em você, sempre ameaçando? Não é assim que se dá. E isto que quer a parábola, é isto que quer a parábola, exaltar a bondade e o amor de Deus, que em nós desperta princípios de sabedoria para nos aproximarmos do Supremo Senhor. E aqui se encerra essa parábola também curtinha, muito simples, né? Muito
delicada. Muitas pessoas acham esses ensinamentos, essas parábolas, até tolas, né? Mas quando a gente presta atenção e a gente estuda aqui com as explicações de Caibá, a gente vê a profundidade desses ensinamentos, como Jesus era bondoso para com aquele povo ignorante, né? Que não tinham noção de cultura, de entendimento, de sabedoria, mas ele sempre se utilizando das situações rotineiras da época, ele lhes ensinou de forma bastante profunda. A próxima parábola é a parábola do filho pródigo, uma parábola muito bonita. Eu vou só ler a parábola, porque a gente não tem muito tempo para... porque ela é bem grande, mas eu vou dar uma lida na parábola e depois a gente deixa as explicações de Caibá para a próxima aula. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele foi aproveitar o dinheiro do pai, né, para se divertir, para fazer tudo o que ele tinha vontade em seu coração. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Caindo, porém, em si, disse... Isso o rapaz começou a pensar: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Então vocês vejam, ele que tinha um pai com posses, né, ele preferiu o mundo, né, um mundo material. Fez essa escolha e partiu para esse país. O país teve algum problema, talvez de guerra ou de invasão de outra tribo, ou as colheitas não foram bem, com seca ou muita chuva, e houve a fome. E ele foi pedir emprego a um dono de uma fazenda e ele colocou-o para trabalhar com os porcos. E ele ali se alimentava do que era dado aos porcos, essas alfarrobas. E ele começou a pensar, em momentos de grande sofrimento e de muita fome, que os empregados do pai tinham o que comer. Nunca passaram fome. O pai era benévolo, era decente com todos aqueles seus empregados. E levantando-se, foi a seu pai. Ele resolveu retornar à casa do pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Apesar do que o filho fez, o pai o recebeu com grande alegria. Você imagina o estado que ele voltou para casa. Né? Aqui eu estou me referindo à história que Jesus está contando. É óbvio que esse pai é o nosso Pai Celestial.
E ele deve ter chegado todo em andrajos, né? Faminto, magro. E mesmo assim o pai não perguntou nada. A primeira coisa que ele fez foi abraçá-lo e beijá-lo. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés, trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, estava lá trabalhando para o pai. E quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando os criados, perguntou-lhes: o que era aquilo? Um deles respondeu: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. O ciúme do irmão. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Isto está em Lucas, capítulo 15, versículos 11 e 32. É muito bonita essa parábola, ela tem uma série de ensinamentos. Hoje eu não vou iniciar, senão vou ter que parar no meio do caminho, e Caibar vai nos brindar com seus ensinamentos aqui, com seu entendimento, que é muito, muito bom. Então é isso, esse filho, apesar de viver sempre lá com o pai, ele teve ciúmes. Vamos pensar aí e nos colocar no lugar desse filho que ficou, né? Muita gente, quando lê essa parábola, pensa exatamente como esse filho que estava sempre com o pai. Pensa assim: poxa, mas é verdade, o pai fez a maior festa para o outro que abandonou tudo. A gente tem que se lembrar que esse pai dessa parábola é Deus, e Deus sempre perdoará aqueles que retornarem ao caminho do bem, ao caminho do amor, à sua casa, à sua lei. Então, meus queridos, vamos encerrar aqui hoje o nosso estudo de parábolas e ensinos de Jesus. No próximo encontro a gente dá continuidade. Agradecemos, Mestre Jesus, por esses ensinamentos que nos consolam, nos ensinam, nos fazem compreender tanto amor que nos é derramado por nosso Pai Celestial. Que apesar de nossas imperfeições, nossas vaidades e orgulho,
Deus jamais nos abandona ou abandonará. Que alegria é podermos aceitar estar no caminho que o Mestre iluminou para nós. Que saibamos, Senhor, aproveitar todos esses ensinamentos para nos transformarmos, para superarmos nossas imperfeições, transformando-as em bons entendimentos, em boas atitudes, em sermos humildes de coração para com todos os nossos irmãos. Muito obrigada, Mestre amado, obrigada, Senhor, obrigada a toda a espiritualidade amiga, obrigada ao seu altivo. Muito obrigada por esse momento de estudo tão importante em nossas existências. Então, em nome do amor que vibra em nossa casa, pedimos licença ao nosso Mestre amado e a toda a espiritualidade para encerrar o estudo em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso querido Caibar Schutel. Graças a Deus.